Nós vamos fazer a leitura bíblica atinente a essa celebração, que, como é do conhecimento de vários irmãos, está no capítulo 26 de Mateus, versículos 26 em diante. Você abre a sua Bíblia, se tiver à mão, para acompanhar a leitura, de modo que, além de ouvir, olhando as palavras, dá margem para que nós memorizemos a palavra de Deus. 26, esse texto aqui deve ter um cuidado quando nós lemos, porque a parte inicial deste texto é o término da celebração da Páscoa que Jesus realizou com os discípulos. Porque nós vemos aqui, antes desse texto bíblico, que Jesus reuniu os discípulos para celebrar a Páscoa como judeu. Nós não celebramos Páscoa, como eu disse para os irmãos ainda domingo. Cristo é a nossa Páscoa. 1 Coríntios 5, 7. Então há duas Páscoas na Bíblia. Páscoa judaica, Êxodo capítulo 12, não é nossa comemoração, nunca estivemos prisioneiros no Egito, logo conhecemos o fato histórico, porém não é para nós celebrarmos. Agora, Jesus instituiu outro modo de celebrar a Páscoa, mas a Páscoa concernente à sua morte e a sua, então, pagamento do nosso débito para com Deus. Você celebra a ceia, que é a Páscoa, que nós, como gentios, comemoramos, e não aquela que era dos judeus, que, como dissemos, lemos no livro de Êxodo. Há igrejas que celebram a ceia anualmente, na época da Páscoa. Então estão errando nesse particular, porque a ceia do Senhor é uma outra situação diferente da Páscoa judaica. Lá usaram animais próprios para isso, e a ceia tem uma certa cerimônia diferente do que nós fazemos. Então você pode acompanhar aqui comigo, um pouquinho antes desse texto bíblico, versículo 19 de Mateus 26, os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12 e comendo com eles disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles começaram cada um a entristecer-se, e cada qual perguntava, ou fazia a mesma pergunta: porventura sou eu, Senhor? Então cada qual queria saber de Jesus quem seria a pessoa que iria traí-lo. Ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que ele não tivesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste, como que dizendo Jesus: na verdade você é o que há de me trair. E quando comiam o quê? Os pães da Páscoa. Agora Jesus inicia uma outra cerimônia. Jesus tomou o pão, não o primeiro pão, agora o pão, abençoando-o, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então, quando diz isto é o meu corpo, isso representa o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos,
Porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Uma paradinha aqui, porque aqui você pode notar, não tem na sua, se não está na sua Bíblia, mas tem uma pequena letra, na minha Bíblia, a letra D, minúscula, que leva aqui para o fim do texto, da página, e apresenta o que significa essa expressão Novo Testamento. Significa nova aliança, novo concerto. Houve um concerto no Monte Sinai e agora Cristo estabeleceu uma nova aliança, um novo concerto. Vocês podem observar aqui no livro de Gálatas, capítulo 4, quando o apóstolo Paulo faz menção de que Cristo veio a este mundo para nossa salvação, e ele então diz que foi tirada o antigo concerto, para que não sejamos mais meninos levados inconstantes como vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, está o apóstolo Paulo fazendo menção dessa situação, e aqui então Jesus celebrou a Páscoa, primeiro com os judeus e agora instituiu a nova. Então ele diz, tomando o cálice e dando graças, dizendo, bebei dele todo, isto é o meu sangue, sangue da nova aliança que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Agora, quanto às orientações para celebrar a ceia, nós temos aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 11 de 1 Coríntios, fazendo certas particularidades, observações, para serem respeitadas durante a celebração da ceia. A partir do versículo 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios, nós temos aqui o apóstolo Paulo dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então Paulo está repetindo parte do que nós lemos em Mateus 26 a 18. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, então aí é uma necessidade de cada pessoa de per si fazer um juízo pessoal, introspectivo. Como decorreram os dias desde a última ceia até agora? Como tenho vivido? Estou em paz com todos? Vivo em harmonia? Algum problema que surgiu em casa, já está tudo reconciliado, tudo sanado? Estou em paz com todos? Então, diz aqui, que examine-se a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Porque qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que fazer? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, esta forma aqui
examine-se o homem a si mesmo, ele tem que ter um exame pessoal, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, cada qual de nós examina a si próprio, participa do pão. Se for uma pessoa crente que ainda não é batizado nas águas, não deve participar. E se tiver algum ouvinte que é de alguma igreja, ele, para participar, deveria ter primeiro conversado conosco, ou pode conversar com o diácono na porta, que nos avise que ele está em comunhão com a sua igreja. Então não queremos recusar essa oportunidade. Olhar
paz do Senhor. As crianças têm a oportunidade de estarem se dirigindo, né, ao Ministério Infantil, e nós aqui vamos estar meditando no mesmo capítulo citado de Mateus, capítulo 26. No verso 31, uma aplicação de um exemplo para as nossas vidas que vamos participar da mesa do Senhor. Diz o texto de Mateus 26, 31. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, suplicamos a Tua graça, que a Tua palavra fale aos nossos corações poderosamente, e a mesma seja aplicada no nosso dia a dia, e que possamos fazer parte desta mesa com toda a singeleza de coração. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, ela é muito rica e, diferentemente de outros livros humanos, ela coloca bem a realidade da natureza humana dos seus principais pregadores, dos seus principais apóstolos. A Bíblia, ela faz referência dos seus pontos negativos, daquilo que hoje muito mesmo aí fora se fala, né? Pisou na bola, das suas imprudências, dos seus maus comportamentos. E nós vemos esse exemplo na palavra do Senhor. Um homem que tinha uma familiaridade muito intensa com o Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos para os discípulos do Senhor, nós podemos sempre analisar Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Então foram homens que tiveram esse privilégio mais íntimo, foram tratados como pessoas que eram da mesma família, consanguíneos, podemos assim dizer, do Senhor Jesus Cristo. Eram pessoas que estavam sempre ali com o Senhor Jesus Cristo, viram a intimidade do Senhor Jesus Cristo. O próprio João, que é o escritor do seu evangelho, ele fala da divindade do Senhor Jesus Cristo. E ele diz no capítulo 1, verso 14: vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Vimos a sua formosura, viram o Senhor se transfigurar ali naquele monte Tabor. Então foram homens que tiveram grandes experiências com o Senhor, homens que foram nos 3 anos e meio de ministério preparados para este momento decisivo na vida do Senhor Jesus Cristo, que era a sua paixão, o seu sofrimento, a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição e ascensão. Foram preparados, mas humanamente falando, e também podemos dizer espiritualmente falando, eles não estavam totalmente preparados para este momento. E isso é algo que nós podemos até entender
fazer parte da natureza humana. E aqui nessa porção que acabamos de ler, podemos ver que muitas das vezes é muito importante nós ficarmos, às vezes, em silêncio. Não falarmos diante de circunstâncias novas que aparecem, darmos opiniões e darmos posicionamentos do que nós vamos fazer. Pedro aqui, ele deveria ficar em silêncio, de acordo com a narrativa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, porque ele falou, ele fez um desafio, tanto para o Senhor Jesus Cristo, como para os seus colegas de ministério, de discipulado, e o Senhor Jesus Cristo teve que fazer um acontecimento, esperava na sua presciência que antes que o galo cantasse, Pedro iria negá-lo 3 vezes. E nós que frequentamos a casa do Senhor, talvez aqui tenhamos pessoas de variedade de tempo. Se uma pessoa, por exemplo, frequentou durante um ano a igreja, nós sabemos que temos 52 domingos, e se aquela pessoa ela só veio no domingo, ela só veio uma vez, durante a semana nos cultos. Outras vieram no culto de manhã de domingo e no culto à noite. Outras vieram nas terças, nas quintas. Outras vieram, como os nossos irmãos que cooperam nas subsede, vieram na quarta também, e na quarta tarde, às vezes quarta noite e sexta noite. Muitos participaram uma grande quantidade, outros participaram com uma quantidade um pouco menor. E isso nos mostra a importância de como estamos levando a nossa vida cristã e como nos aproximamos do Senhor Jesus Cristo. E por mais que tenhamos às vezes um contato com o Senhor Jesus Cristo, nós podemos também incorrer no mesmo erro. E virando a página, no verso 69, nós vemos a seguinte narrativa: Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praquejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Então aqui encontramos uma pessoa que talvez pela sua curiosidade, e a palavra de Deus nos fala no Evangelho de João, que João também estava com Pedro, eles se quiseram ter essa curiosidade e foram se aproximar do Senhor Jesus Cristo, ver o que estava acontecendo com ele, o seu julgamento, eles que andaram tão próximos do Senhor Jesus Cristo, mas agora, diante dessa dificuldade que o Senhor estava passando, eles estiveram ali, próximos, quiseram ficar próximos. Os outros discípulos fugiram,
Existe uma palavra profética em Zacarias capítulo 12, verso 7, que diz assim: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então, o inimigo das nossas vidas, as investidas maiores são contra os líderes, contra aqueles que estão fazendo a obra do Senhor. Se o inimigo consegue derrotar um servo do Senhor, um pastor, um líder, muitas das vezes o que acontece com as ovelhas, elas se dispersam, elas ficam um tanto que desorientadas e perdidas. E o Senhor avisou muito claramente para os seus discípulos que isso iria acontecer. Os seus discípulos deveriam tomar uma atitude de fugir. Aquele não era o momento deles compartilhar com o Senhor Jesus. Eles não tinham estrutura espiritual ainda para compartilhar de uma situação tão difícil. E eles perderam o que acontece muitas das vezes conosco, nós que estamos na vida cristã, aos poucos, nosso dia a dia, pode acontecer algo perigoso conosco. Nós vamos perdendo o primeiro amor. Aquele amor que nos atraiu à presença do Senhor, com o passar do tempo, com a nossa vivência na igreja do Senhor, parece que aquele amor já não é o mesmo, aquele sentimento que nós tínhamos no coração de vir à casa do Senhor, aquela alegria que nos contagiava, como diz o salmista: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Aquilo ali parece que é algo que é rotineiro, é algo formal, e o nosso coração ele já não vibra tanto quando comparecemos à casa do Senhor. Em Apocalipse capítulo 2, verso 4 e 5, o Senhor fala isso à igreja de Éfeso: tenho contra ti que perdeste o teu primeiro amor. Meu irmão, como está o teu amor para o Senhor Jesus Cristo? Você vai participar hoje da mesa do Senhor. Talvez você não esteja com uma vida que esteja desagradando a Deus, mas como está a sua motivação? Como você tem levado o seu dia a dia? Como você tem se apresentado? Você tem vencido obstáculos para estar na casa do Senhor? Ou parece que você é impulsionado por um sentimento que já acostumou a ir à casa do Senhor? Isso é muito importante. Então Pedro, ele teve esta autoconfiança. Pedro, ele foi um tanto que indolente. Ele não vigiou, ele não orou, ele foi preguiçoso. Naquele momento ali no Getsêmani, talvez se ele estivesse uma postura diferente, quando o Senhor falou: olha, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se eles estivessem ali realmente vigiando, essa brecha não teria acontecido na vida deles. Então Pedro foi indolente, Pedro acomodado, né? Pedro, ele foi seguindo de longe as más companhias, assentou-se à roda dos escarnecedores, pessoas que estavam ali para ridicularizar o Senhor Jesus Cristo. Ele também fez juramento. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 5, verso 39, que não devíamos perjurar, fazer falso testemunhos, jurar em falso. E Pedro, diante de uma simples criada, olha que situação, uma simples criada, uma pessoa simples, foi o suficiente para desfazer toda a fé do apóstolo Pedro, o grande apóstolo Pedro. Depois outra criada também. Depois o evangelho de João, ele fala de outras pessoas, talvez parentes do soldado Malco que Pedro decepou a orelha. Aqueles homens então reconheceram que era Pedro que estava ali naquela noite.
em que Jesus foi preso. Então isso não foi suficiente e ele negou durante 3 vezes o Senhor Jesus Cristo. Quando você está numa situação lá no seu trabalho, quando você está ali na escola, quando você está sozinho no seu tablet, no seu computador, será que você tem negado o Senhor Jesus Cristo? Será que as conversas que você tem participado, será que as suas opiniões são opiniões que realmente estão condizendo com o seu posicionamento ao lado do Senhor Jesus Cristo? Ou essas situações são semelhantes às situações que Pedro passou? Então nós precisamos, ao assentarmos à mesa do Senhor, fazermos essa análise introspectiva, porque isso é muito próprio da nossa natureza humana. Não existe nenhum super-homem espiritual. Nós temos que reconhecer que nós somos fracos. E só somos fortes naquele que me fortalece. Aleluia. Porque em nós não habita nenhum bem, nada que realmente eu possa dizer eu sou forte. A nossa natureza é fraca, é miserável. Mas o que é importante nessa história, nesse exemplo que serve para as nossas vidas, fazer uma reflexão nesta noite diante dessa mesa, é que o galo cantou. E com todo o respeito, nós podemos dizer que o galo, ele representa a pessoa do Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes acontece coisas que é como acender uma luz. Ela vem na nossa mente, uma palavra, às vezes um texto, e ali vem aquela parte, aquilo nos faz lembrar, como Pedro, da promessa que ele tinha feito para o Senhor Jesus. Olha, eu não vou te negar, eu vou até a morte. E aí o galo cantou, o galo do Espírito Santo de Deus. E será que muitas das vezes o galo também não canta para você? Ou será que o galo já está tão rouco? Já viu o galo rouco? O galo já nem faz o cocoró-cocó, porque não adianta mais fazer o cocoró-cocó, porque a pessoa está tão envolvida com as coisas desse mundo que a sua consciência, ela cauterizou-se de uma certa forma, que a voz do Espírito Santo já não é tão latente aos seus ouvidos. Aí nós vemos a grande diferença entre um verdadeiro servo do Senhor e um hipócrita. Qual foi a reação de Pedro? Pedro chorou amargamente. Aleluia. Oh, aleluia. Pedro chorou amargamente, diz o texto. Sabe o que é isso? Brotou. O texto de Lucas, ele tem uma narrativa um tanto que mais abrangente, fala que quando o galo cantou, o Senhor Jesus olhou para Pedro. Oh, aleluia. Será que o Senhor também está olhando para nós nesta noite? Será que o galo tem cantado para mim e para você? Será que você tem sido sensível à voz do Senhor, à voz do Espírito? O maior sofrimento do salmista Davi foi quando ele sentiu que o Espírito Santo de Deus se ausentou da sua pessoa. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer na nossa vida é quando o Espírito Santo de Deus se ausenta de nós. Quando alguma coisa aconteceu na nossa vida, que o Espírito Santo já não vibra mais, o nosso ser interior não nos aquece mais, e parece que
nós ficamos um tanto que sisudos espiritualmente, já não vibramos mais com nada. É difícil brotar uma lágrima dos nossos olhos, o nosso coração já não se condói mais, e nós vamos ficando como esses homens religiosos que prenderam o Senhor Jesus Cristo. Hoje é tempo de deixar o galo cantar. Hoje é tempo de ver que o galo está cantando, e é momento de nós chorarmos amargamente, para que realmente possamos ser restaurados. O Senhor não quer a nossa morte. O Senhor, Ele pagou um preço muito alto para a nossa redenção, e nós temos caminhado bem próximos do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver mais adiante o Senhor tratando com Pedro lá no mar de Tiberíades. Por 3 vezes, João capítulo 21, o Senhor trata com Pedro e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Aleluia! Ali nasceu um novo Pedro, e nesta noite precisa nascer também uma nova pessoa. Se você tem negado o Senhor Jesus Cristo, hoje é dia de você chorar e se restaurar, não continuar com hipocrisia no coração, mas você se desmanchar diante do Senhor, reconhecer a fraqueza humana e reconhecer a grande misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, poderoso, e Ele quer tratar como um pai que ama o seu filho, que corrige o seu filho quando necessário. Por isso, que Deus possa nos abençoar, que possamos ouvir sempre a voz do galo, que o galo sempre seja afinado conosco. Particularmente eu gosto humanamente de ouvir a voz do galo, e eu sempre me lembro desse episódio na vida de Pedro, e isso traz a lembrança na minha vida espiritual. Olha, o galo está cantando, e o que eu tenho feito? Vamos orar? Senhor, a realidade da Tua palavra nos exemplos humanos é muito profunda. Senhor, como estamos vivendo diante do Senhor? Temos correspondido a Te servir com singeleza de coração, ou muitas vezes acabamos negando a nossa fé diante de circunstâncias tão banais? Nós nos esquecemos que somos Teus servos e participamos de situações que não correspondem com a seriedade do Teu reino. Ajuda-nos a escutar o galo cantar, que a voz do Espírito Santo de Deus sempre seja audível em nossos corações, e assim, ao participarmos desses elementos, eles sejam vida e vida em abundância para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Como oferta voluntária.
enquanto a igreja, alguém que deveria receber o pão, foi esquecido, ninguém ficou sem receber o pão. Vamos então aqui repetir o que disse Jesus a respeito. Tendo dado graças pelo pão, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos o pão. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto lhe amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se é de todo pecado, que maravilhas de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. De novo a pergunta: todos que deveriam receber o cálice receberam?
Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então bebamos. Tua perfeição, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso